Muito boa tarde. Muito boa tarde, sim. Estamos a falar com o doutor. Temos aqui o doutor Agnaldo Nicolau. Está Sim, correto, sim, né? sim. Agnaldo Nicolau, doutor, que é jurista Muito bem. pela Universidade José Eduardo dos Santos, do Ambo. Sim. Portanto, nós já muito agradecido portanto, por ter aceito o nosso convite, não é, para o nosso canal do YouTube, que é o Justo Mo Atenda. Doutor, o nosso canal é visto por vários estudantes de Direito, do curso de Direito principalmente, porque nós tratamos de assuntos jurídicos portanto, jurídico social. No caso, doutor, nós convidamos para então nos esclarecer algumas questões sobre o sistema financeiro e principalmente no contexto angolano. Sim. Doutor, gostava que nos esclarecesse, não é, como funciona o sistema financeiro angolano, Muito bem. não é, e falarmos um bocadinho sobre a banca, não é, os modelos do sistema financeiro, Muito bem. não é, que Angola adotou, Muito bem. ok, e quais os tipos de receita, não é, e se haver uma importante dessas, e porquê mais importante. Ok. Muito obrigado pela palavra que me é concedida. Agnaldo Nicolau, muito obrigado a Justo Matendo ao canal do YouTube. Esperamos que nesse encontro haja agreguemos algum valor, algum incentivo para então continuar a discussão sobre o próprio sistema financeiro angolano. Exato. Antes de nós falar do sistema financeiro angolano, é necessário que tenhamos aqui uma visão geral do que afinal é o sistema financeiro. Exato. O sistema financeiro é definido por um conjunto de instrumentos jurídicos que vai desencadear instituições financeiras e o setor regulatório. Significa que no sistema financeiro nós temos as instituições financeiras. Essas instituições vão desencadear em que? Instituição financeira bancária e instituições financeiras não bancárias. Então, quem vai reger as instituições financeiras bancárias e não bancárias? É onde vem então o sistema regulatório, que é desencadeado por quem? Pelos órgãos de superintendência, supervisão e mesmo órgãos que regulam a própria atividade financeira, que é, por exemplo, o Banco Nacional de Angola, que tem então a competência e a atribuição de regular a atividade financeira exercida pelas instituições financeiras bancárias e não bancárias. Temos a CMC, que é a Comissão de Mercado de Capitais, que vai então regular os valores dos mercados mobiliários. E por último, então, temos a RSEG. A RSEG é a Agência Reguladora de Seguros de Angola, que vai então regular a atividade seguradora e resseguradora. Então, indo pelo sistema financeiro angolano, vamos começar pela consagração constitucional, né? O sistema financeiro angolano está instituído no artigo 99 da Constituição da República de Angola, que traz então o nosso tipo de modelo. Como acabei de dizer, o nosso sistema chega a ser descentralizado. Por quê? Porque afinal de contas, não só o Estado que aparece como o ente econômico e o ente regulatório, mas também temos outras instituições que estão dentro a atuar no próprio sistema financeiro. Então estamos aqui diante de uma desconcentração de funções para certas instituições, como é o caso das instituições financeiras bancárias e as não bancárias. No entanto, assim sendo, é necessário que também tenhamos uma noção de como anda o nosso sistema financeiro. Atualmente o sistema financeiro é composto por as instituições que eu disse, instituições financeiras, que temos bancárias e não bancárias. Bancárias, os bancos comerciais. Não bancárias, instituições de seguros, sociedades de microcrédito, sociedades de fundos de pensões, sociedades de cooperativas de locação financeira. Temos ainda instituições de fundo de pensões e alocação de capitais, maneio de capitais. Então, essa toda a conjuntura que refaz o sistema financeiro angolano. E depois o setor regulatório. Agora, nós temos que olhar para a atividade da banca como uma atividade. Por que é que nós estamos aqui a falar? Porque, afinal de contas, a atividade bancária é regida por lei. Então, a atividade bancária e não só toda a atividade financeira exercida dentro do mercado financeiro angolano é regida por lei. Sendo regida por lei, é necessário que falemos daqui da lei do regime geral das instituições financeiras. Essa lei que vai regular toda a atividade financeira de Angola.
Depois temos a lei do Banco Nacional de Angola, que o Banco Nacional de Angola, enquanto ente que regula o sistema financeiro angolano, deve estar então munido por lei. E de acordo com o nosso artigo 100 da Constituição da República de Angola, consagra o Banco Nacional de Angola como sendo uma entidade dotada de direito público, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Nesse artigo 100, desencadeia então para a Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras, que dá a prerrogativa do Banco Nacional de Angola a praticar atos. Atos esses que são os atos de revogação. Já assistimos muitos episódios em que o Banco Nacional de Angola revogou licenças. Já assistimos situações em que o Banco Nacional de Angola emitiu avisos para certas instituições. Esses avisos têm então um cunho jurídico. É mais ou menos até aí, de uma forma introdutória. Ok. Doutor, e quais os tipos de receita? E, portanto, quais tipos de receita e qual o mais importante? Falando de receitas, é necessário que falemos aqui o que são receitas. Receitas não são nada mais do que todo aquele conjunto de benesses arrecadados por um ente. Então, benefícios, no caso, em detrimento de um determinado serviço. E olhando para esse tipo de receita no sistema financeiro, são receitas públicas. Receitas públicas, como nós sabemos, podemos aqui trazer duas mais importantes, que são as taxas e impostos. O imposto, que é um ato unilateral praticado por um ente dotado de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e que tem o uso império de cobrar. Estamos a falar do Estado, que cobra receitas públicas usando o seu uso império e então cobra de forma coerciva ou de forma unilateral. Na receita pública, como imposto, não existe uma contraprestação. Agora, já nas taxas, a taxa tem um regime bilateral, ou seja, a taxa existe uma contraprestação. Nesse caso, o Estado angolano, quando vai cobrar, por exemplo, o imposto sobre os veículos motorizados, que era a taxa de circulação, né? O que é que acontece? Na taxa de circulação, as taxas cobravam boas estradas. Ok, estamos a pagar a taxa de circulação, queremos boas estradas. Exatamente. Mas no imposto sobre veículos motorizados, tira então o caráter de custo da prestação, porque passa a ser um imposto. Exato. Logo, o utente paga o imposto sobre veículos motorizados por circular na estrada pública e não tem uma contraprestação. Aquele imposto é arrecadado e investido num outro qualquer setor de interesse público, para satisfazer então as necessidades da comunidade. É isso que é então a função do imposto. Ok. Então essa é a diferença. Temos as taxas e temos os impostos. E depois temos aí outras naturezas afins, contribuições especiais e outros pontos que traz na própria lei do Orçamento Geral do Estado. Ok. Doutor Aguinaldo, Nicolau, muito agradecido. Sim. Pois eu tenho a plena certeza de que tanto nossos seguidores vão ouvir e vão aprender muito, porque mais de que uma entrevista, é uma aula. Okay, é uma aula. Nós agradecemos, mas antes de terminarmos com o nosso programa, sim, eu gostava que o doutor falasse um bocadinho sobre a situação, tanto a situação da Rússia, não é? A situação da Ucrânia, Rússia, Ucrânia, esse conflito. Então, o que é que o doutor tem a nos dizer no âmbito do direito internacional? No âmbito do direito internacional, nós sabemos muito bem que o direito internacional é o conjunto de normas e regras que regem então todas as relações no âmbito estatal, internacionalmente falando. Estamos a falar que toda a relação entre Estados é regida pelo direito internacional. Exatamente. No entanto, a relação entre Rússia e a Ucrânia não foge deste âmbito, porque na verdade é um facto internacional, sim, porque são relações plurilocalizadas. Exato. O que é que acontece? De acordo com o próprio direito internacional, os Estados são soberanos. Certo. Então, nenhum Estado pode ceder a sua soberania para outro Estado. Exatamente. E o que está acontecendo meramente com a Rússia e com a Ucrânia, nós entendemos assim, que está aqui um conflito de soberania, onde a Ucrânia não quer ceder, porque não pode mesmo ceder, e a Rússia, então, insiste então, em ocupar a Crimeia. Ok. E resulta da Crimeia, porque a Crimeia, como sabemos, é uma localidade
com muitos recursos, pode beneficiar o Estado russo. A razão pela qual o Estado russo acha que a Crimeia faz parte da Ucrânia, porque se nós ir pelos antecedentes, na União da República Soviética, a Ucrânia já fazia parte da Rússia, territorialmente. Então, no caso, essa separação, onde dá primazia da Ucrânia ser independente, também deixa enciumada a própria Rússia. A razão pela qual querem ocupar a Ucrânia para receber a Crimeia, porque acham que a Crimeia é um território deles. Mas, na minha única opinião, na minha opinião mais humilde, acredito que a Ucrânia não deve ceder, deve se ir aos acordos de paz, e a Ucrânia não pode ceder a sua soberania, porque os Estados são soberanos. Isso deve se manter assim, sob pena de considerar como ingerência em assuntos internos. Ok. Sim. Doutor, muito agradecido, muito obrigado mesmo, não é? Muito obrigado. Esperamos então nos próximos encontros, nos vamos convidar com certeza, vamos chamá-lo até ao nosso programa, nosso canal, que é para trazermos alguns assuntos, não é? Sim. Exatamente. Então, falamos com o doutor, acabamos de falar agora com o doutor Aguinaldo Sampaio, Nicolau Aguinaldo, exatamente. Sim. E pessoal, fiquem ligados, ok? Fiquem ligados mesmo. Estamos juntos e muito obrigado.